this is to end in fire. Then we should... Bom dia, eu sou Tioli Antunes, acadêmica de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre. Estou aqui para falar sobre os fatores que influenciam o tratamento preservativo da madeira, quais são os tipos de preservativos, quais são os mais indicados, quais são os hidrossolúveis e os oleossolúveis. Então, o preservar uma madeira é, em primeira análise, proporcionar o aumento de sua resistência frente aos organismos deterioradores, através da aplicação de preservativos químicos. A seleção adequada de um produto preservante é a primeira condição para conferir um aumento na durabilidade desta madeira. A eficiência de um tratamento preservativo está em função de 3 fatores básicos, que são os produtos preservativos, a técnica de aplicação e as espécies da madeira que vai ser utilizada. Então, o que é a madeira? A madeira é proveniente de um ser vivo, que é a árvore. Então, ela tem um material sujeito à deterioração, tanto pela ação do tempo, como sol, chuva, como por agentes biológicos, que são os fungos e os insetos. Aí aqui, a avaliação de um tratamento é feita em função de 2 parâmetros básicos, que é a retenção e a penetração. É a quantidade de um produto químico retirado de determinado volume da madeira. Ele é expresso em quilograma por metro cúbico, o peso final menos o peso inicial da amostra tratada. Já a penetração, ela indica a distribuição do produto no interior da madeira. Então, vão ter vários métodos que ele vai mostrar se o produto está no meio, ele está uniforme ou ele está em toda a madeira. Os fatores físicos, eles são fatores que estão ligados diretamente ao processo de tratamento. Temos a pressão, a temperatura e o tempo. A pressão é responsável principalmente pela penetração do líquido na madeira. Quanto maior a pressão, maior a penetração e vice-versa. Já a temperatura, em termos de retenção e penetração do preservativo na madeira, a temperatura é diretamente proporcional à viscosidade do líquido preservante. E quanto maior a temperatura, maior será a viscosidade e melhor a penetração e vice-versa. E também a temperatura para os óleos solúveis é mais ou menos 90 graus Celsius, já a temperatura para os hidrossolúveis ela é menor ou igual a 60 graus Celsius, porque ela pode haver a decomposição de sais preservantes. E o tempo, que quanto maior o tempo, maior será a penetração e retenção do preservativo na madeira. Entretanto, também serão maiores os custos para esse tratamento. E os preservativos podem sofrer influência de outros fatores, como a ação da temperatura, a luz ultravioleta, as substâncias químicas e também os fungos e as bactérias. Aqui temos os fatores mecânicos, que um dos fatores mecânicos são as incisões. Elas propiciam uma penetração mais uniforme e profunda do preservativo. Então, as incisões elas são usadas para o tratamento do albuço de postes pelo processo de banho, quente e frio, ou em madeiras de cerne muito resistentes à penetração. Já os fatores biológicos, eles são o pseudoma, culturas mistas de bactérias, pentaclorofenol e os tricodermas, que são os fungos que causam bolor, também os alcaligines, que são os gêneros de algumas bactérias, e também os fungos apodrecedores e os fungos que causam a podridão mole. Dificilmente encontraremos um preservativo que reúna todas as características. Entretanto, dependendo do tipo de material que vai ser tratado, e algumas dessas características serão necessárias. Os preservativos. O preservativo da madeira, ele é toda substância química capaz de provocar o envenenamento dos nutrientes celulares da madeira, tornando-a resistente ao ataque e desenvolvimento de organismos xilófagos. Então, quanto mais produto nós passarmos na madeira, menos ela vai ter o ataque dos organismos xilófagos. Propriedades dos preservativos da madeira, eles devem apresentar. Primeiramente, eles devem ser tóxicos a um grande número de organismos xilófagos. Ele deve ter baixa toxidez
toxidez aos organismos não xilófagos, ele não altera as características da madeira e também possui uma ação duradoura, possui alta fixação da madeira. Temos ainda eles ainda devem não provocar alterações dos materiais que estejam em contato com a madeira. Eles de preferência têm que ser incolor, inodor e insípido. Incolor ele não deve ter coloração alguma. Inodor não tem cheiro nenhum e insípido ele não pode ter sabor. E ele não deve ser inflamável e é econômico e de fácil obtenção no mercado. Aí aqui, os tipos de preservativos da madeira, dependendo do tipo de solvente utilizado na diluição da solução preservativa, temos dois tipos, que são os oleossolúveis, que são aqueles que são dissolvidos, que os óleos são solventes, e os hidrossolúveis, que é a água que é o solvente. Como os preservativos oleosos ou os oleossolúveis, temos exemplos do cresoto, que ele é obtido através da destilação de alcatrão de hulha. Ele é uma substância oleosa de cor escura. Ele contém uma mistura de mais de 200 substâncias diferentes. E o cresoto, ele é basicamente hidrocarboneto. A sua composição é 90% de hidrocarbonetos e 3 a 5% de ácidos, bases e alcatrão. E também ele é repelente à água. Ele não provoca a corrosão em metais, ao contrário, ele atua protegendo a corrosão. Ele não aceita pintura e possui um cheiro forte característico. Já o pentaclorofenol, ele é obtido através da reação entre o fenol e o cloro, até a completa substituição dos átomos de hidrogênio pelo cloro. E esse pentaclorofenol, ele é solúvel em vários tipos de óleo, desde o petróleo bruto até o óleo diesel. Já o TBO são óxidos de estanho tributílico. Ele é insolúvel em água e solúvel em solventes orgânicos, aproximadamente 10 vezes mais tóxicos que os fungos do que o pentaclorofenol. E ele é pouco eficiente nas madeiras em contato com o solo, mas ele é bem eficiente contra as brocas marinhas e ele é bastante caro, é um produto bastante caro. Já o naftenato de cobre, ele é obtido através da reação de ácido naftênico e ele é preveniente de neutralizantes e o sal do cobre. Preservativos da madeira é muito eficiente, porém o seu preço também é muito elevado. Ele é mais empregado através do pincelamento ou da imersão neste produto. As madeiras que são utilizadas em hortifrutis, embarcações de luxo, elas precisam passar esse produto. E a madeira também, quando esse produto tiver contato com esse produto, ela vai ter uma coloração um pouco esverdeada. Temos ainda o quinolinolato de cobre 8, que ele tem a sua toxidez extremamente baixa ao homem, então o homem pode passar aí tranquilamente, e ele é recomendado para madeiras que entrarão em contato com os gêneros alimentícios. Então, por exemplo, aquele cacho de uva que você compra, que tem eles passam esse produto antes, para a madeira não apodrecer. E o preço elevado restringe muito o seu uso para situações especiais. Já o composto de mercúrio, temos exemplos como o oleato de fenil, o mercúrio, ele tem um preço muito elevado também. Ele apresenta efeitos deletérios ao meio ambiente devido à presença de mercúrio. E ele é instável em contato com o solo. E ele é usado basicamente por pincelamento também na madeira, quando essa madeira está em contato com o solo. Já o naftenato de zinco, ele não altera a cor da madeira, por isso, muitas vezes, ele é substituído pelo naftenato de cobre. Ele também tem uma baixa toxidez contra os organismos xilófagos e ele limita muito o seu uso. Agora, o hidrocarboneto clorado, temos exemplos o cloradane, o dieldrin e o lidame, que são inseticidas muito eficientes na erradicação de preservação de insetos xilófagos
muito empregados no tratamento do solo, sendo às vezes adicionado a outros preservativos para aumentar a eficiência dos mesmos. Agora temos os preservativos hidrossolúveis, que vão ser apresentados pela nossa amiga, também acadêmica, Jamilena Bezerra. Bom dia. Dando continuidade, os preservativos hidrossolúveis, o que eles são? Eles compreendem os compostos químicos com mais de uma molécula na formação, objetivando com isso a precipitação de um composto insolúvel na madeira, a partir da reação de componentes originais, e a presença de mais de uma substância na madeira, aumentando a eficiência contra um número maior de organismos xilófagos. Ou seja, a penetração desse preservativo hidrossolúvel, ele não vai reagir com os componentes já existentes na madeira, os nutrientes. Então, ele não vai perder a sua característica e vai adicionar à madeira uma eficiência contra os organismos xilófagos. Os preservativos hidrossolúveis mais utilizados são o boro, que quando separados são praticamente solúveis em água, o boro e o ácido bórico, sua mistura torna a solução bastante solúvel em água, tratamento por difusão em madeiras recém-cortadas, tratamento por pressão em madeiras secas, a mistura é tóxica a um grande número de fungos xilófagos, que é a intenção de qualquer preservativo. Facilmente lixiviável, não devendo ser empregada em contato com solo ou água. Ou seja, é um método eficaz? A gama de agentes xilófagos é sim, só que a gente tem que ter atenção e cuidado porque é um material lixiviável. Uma vez não pode ficar exposto às intempéries. O arseniato de cobre amoniacal. Ele é utilizado em tratamento sob pressão, é tóxico a um grande número de fungos xilófagos também. Após a secagem da madeira tratada, ocorre a precipitação do arseniato de cobre e a evaporação da amônia. A amônia torna a solução mais solúvel em água e forma um complexo com o cobre que diminui o seu efeito corrosivo sobre os metais. O cromato de cobre ácido é uma mistura de sulfato de cobre e de cromato de sódio. Ele reduz o efeito corrosivo do sulfato de cobre, precipita o cobre na forma de cromato de cobre insolúvel e ele é empregado sob pressão e oferece excelente proteção. Arseniato de cobre cromatado, comercialmente conhecido como CCA, ele possui diferentes formulações, nas quais varia a porcentagem tanto de cobre, com cromo e arsênico. O cromo provoca a precipitação de grande parte do cobre, arsênico na madeira, recomendado para as mais variadas situações, pois apresenta propriedades tanto fúngicas quanto inseticidas. Ou seja, já é um produto que ele já possui tanto uma propriedade fúngica, eu vou poder atingir uma gama grande de fungos, como também de insetos, que são as duas principais classes que atacam a madeira, são os grandes vilões da deterioração da madeira. E ele é empregado sob pressão e confere uma excelente proteção. O cloreto de zinco cromatado é um pouco corrosivo e também apresenta propriedade retardante de fogo, ou seja, já atribui uma característica a mais quando se vai preservar essa madeira com esse tipo de preservativo. Ele não é recomendado para locais de alta temperatura e baixa umidade relativa, pois pode provocar degradação química da madeira. Por um outro lado, ele tem esse pequeno problema. E por último, o sulfato de cobre. Não pode ser empregado sob pressão em usinas de tratamento construída com aço e aço doce, porque o sulfato de cobre causa sua corrosão. É mais utilizado através de processos de difusão. A presença de carbonatos de cálcio ou magnésio precipitam o sulfato de cobre e por isso não se deve utilizar água que contém estes carbonatos no preparo da solução. A presença deste carbonato no solo prejudica a eficiência do sulfato de cobre. Há exemplos de alguns tipos desses preservativos, PMF, os inseticidas, e fora entre outros, a gente colocou aqui uns exemplos, mas a gama a gente pode estar entrando no site e olhando quais são os inseticidas, quais são os tipos de fungicidas mais recomendados. Bom, os inseticidas organoclorados, a gente tem o DDT que não tinha, a gente tinha, por quê? Porque o DDT ele não pode mais ser utilizado com uma gama de organoclorados, por quê? Porque são altamente prejudiciais e são cancerígenos. E tanto do Brasil, dos Estados Unidos, já foi retirado esses tipos de produto. Então a gente tem que ter bastante cuidado na hora de comprar esse tipo de
produto, olhar a sua formulação, se é organoclorados, se são carbamatos, se são organosfosforados. Alguns organosfosforados temos clopifóis, nós temos o floxin, acefate, tetraclovinfos, ou seja, a gente tem grande quantidade, então a gente tem que ver o que? Para que serve, qual é o inseto, porque não significa que, eu tenho um problema com o inseto, mas qual é o tipo de inseto? É um coleóptero? Eu estou trabalhando com fungo, eu tenho um problema com fungo, mas qual é o tipo de fungo? Eu tenho que especificar também, para justamente a minha preservação, quando eu for aplicar o preservativo, haver realmente uma eficácia. Bom, os métodos preventivos. Ele constitui o quê? A essência da preservação de madeira. Engloba, de uma maneira geral, todos os métodos que visam prevenir a infestação de madeira por organismos xilófagos. A madeira, como já foi citado aqui, ela é um organismo vivo, né? E nela existe uma gama de número de nutrientes. E exatamente são esses nutrientes em que os organismos se baseiam para poder o quê? Viver, sustentar a sua vida. Então, o que vai acontecer? Madeira cortada, grande número de xilófagos vão atacar essa madeira justamente para poder se alimentar, para fazer casas, para poder se reproduzir devido a essa quantidade de nutrientes. Os métodos preventivos, a gente tem que fazer o quê? Um pré-tratamento. Eu vou tratar minha madeira com determinado produto, mas eu não vou pegar só essa madeira e vou tratar. Eu tenho que ter alguns cuidados antes de fazer esse tratamento. Englobam produtos químicos e de métodos de tratamento com ou sem auxílio de pressão. Pode passar. No caso dos pré-tratamentos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o controle de deterioração das toras. E por que eu tenho que fazer esse controle? Eu não posso pegar uma tora e deixar ela exposta à chuva, exposta ao sol, em grandes pátios, elas amontoadas umas na outra. Por quê? Porque isso aí vai acabar ocorrendo o quê? A deterioração dessa tora. Então não vai adiantar eu estar tratando ela já estando deteriorada. O controle de deterioração da madeira serrada, né? Porque serrei a madeira na hora de estocar, o que acontece muito nos pátios das serrarias e marcenarias. Acaba se fazendo o desdobro da madeira, eu serro essa madeira e eu coloco ela de qualquer jeito. Eu não tenho cuidado de secar essa madeira, que é de suma importância, porque uma vez que eu seco a madeira, eu vou aumentar a durabilidade dessa madeira, eu vou diminuir a retratibilidade, eu vou melhorar a estabilidade dimensional dela, eu vou evitar que ocorra esse ataque de fungos xilófagos, eu vou aumentar a vida útil em si da madeira. Então, assim, eu cortei a madeira, colocar em galpões que sejam arejados, que não tenham grande umidade e que não esteja diretamente sujeito às intempéries. Produtos químicos, o outro modo de tratamento são os produtos químicos, como fungicidas e inseticidas. Mesmo após este pré-tratamento, as peças necessitam de outro após o desdobro, pois o pré-tratamento, além de ser de curta duração, é facilmente eliminado das peças, tanto pela ação da chuva quanto pela evaporação. Por isso, o cuidado de manter essas peças em galpões, não deixar essas peças em um ambiente ao ar livre. Além disso, as peças depois de tratadas devem ficar empilhadas, entabicadas, né, pelo menos 12 horas para maior fixação do produto. Ou seja, vou tratar minha madeira, faço todo esse preparo, cortei a madeira, fiz o desdobro da madeira, coloquei a madeira serrada, coloco ela para secar, faz o empilhamento por meio da tabicagem e coloque em locais apropriados, para que essas madeiras não venham a deteriorar, a ter um ataque maior de xilófagos, assim ajudando na hora de preservar essa madeira com os produtos específicos e aumentando assim a maior vida útil dela. Obrigada. Métodos de tratamento preservativo com pressão. Os processos de impregação com pressões superiores à atmosfera são, sem dúvida alguma, os mais eficientes em razão da distribuição e penetração mais uniforme dos preservantes na peça tratada. Além disso, nos processos com pressão, há um maior controle da quantidade de preservante absorvido, resultando na garantia de uma proteção efetiva com economia do produto.
necessitam de equipamentos adequados, como a autoclave, mão de obra especializada, ou seja, profissionais que entendam e saibam trabalhar com esses equipamentos, e o investimento inicial elevado. São os mais eficientes que os sem pressão e podem ser empregados para qualquer espécie de madeira, de preferência espécie seca, e pode ser utilizados preservantes hidrossolúveis e oleossolúveis. Os métodos sob pressão são os mais empregados no mundo. Isso ocorre também recebendo o nome de quem os patenteou. São classificados em processos de células cheias e de células vazias. Isso em função da maneira pela qual é feita a distribuição de preservantes na célula da madeira. Desvantagens do método com pressão ou métodos industriais. O alto custo, dos equipamentos, a sua manutenção também, a mão de obra mais especializada e o transporte da madeira até a usina de tratamento. O layout de uma usina de preservação de madeiras. As instalações utilizadas para este tipo de tratamento compreendem tanques de armazenamento, tanques misturador de soluções preservantes, bomba de vácuo, bomba de pressão ou compressor e bomba de transferência, tubulações, válvulas, sistema de aquecimento em alguns casos e, o mais importante, um cilindro horizontal chamado autoclave, que é essa. E, além disso, um sistema de introdução e remoção de madeira do cilindro de tratamento composto por vagonetes que deslizam sobre os trilhos. Todos esses equipamentos especiais compõem o que denomina-se a usina de preservação de madeiras, que é essa imagem, o layout da usina de preservação de madeira. Aqui temos a autoclave e a madeira beneficiada, para que ocorra a preservação dessas madeiras. Existem dois processos de preservação da madeira: o processo de célula cheia e o processo de célula vazia. O processo de célula cheia ocorre uma aplicação do vácuo inicial, onde esse vácuo vai extrair o ar das células da madeira. E isso vai facilitar a penetração do processo preservativo da madeira. Como que ocorre o processo de célula cheia? O primeiro passo: a madeira é seca, beneficiada, e é introduzida dentro da autoclave, como vocês podem ver na figura. Segundo passo: com o vácuo inicial é retirado a maior parte do ar existente dentro da madeira, no interior das células da madeira. O vácuo entra por esse tubo e tira o ar existente na madeira. O segundo passo: ainda com o vácuo, ocorre a solução que está dentro da montana, que é esse recipiente, que é o preservativo da madeira. Ele vai ser transferido para a autoclave através dessa tubulação. Como vocês podem ver, aqui vai preencher até o final, até a parte superior da autoclave. O quarto passo é sobre a alta pressão. Vocês podem ver, sobre alta pressão, a solução é injetada na madeira, em toda a madeira que está dentro da autoclave, até ficar a saturação das peças. No quinto passo, a pressão é aliviada, ou seja, a pressão reduz. E a solução excedente, ou seja, a solução que sobrou do preservativo que não
que não foi aplicado na madeira, que sobrou, porque já tinha preenchido todos os espaços vazios da madeira, essa solução é transferida de volta pelo mesmo tubo para o recipiente. E uma das vantagens é que nesse método de célula cheia, o preservante que sobrou, ele retorna ao seu recipiente. E o sexto processo, o sexto passo, um vácuo inicial retira o excesso do produto da superfície da madeira. E o sétimo passo é o resultado, a madeira com preservativo contra os ataques de xilófagos, fungos, bactérias, pronta para ser utilizada. Os principais tratamentos de célula cheia são três: o processo de Bethel, o processo de Burnett e o processo de Boulton. Bom, o processo de Bethel, ele foi, como eu falei, que os processos eles são criados de acordo com a pessoa que criou, são colocados o nome da pessoa que criou. Esse processo foi criado pelo John Bethel, na Inglaterra, em 1838. O processo Burnett, ele foi patenteado por Burnett também em 1838, compreendendo as mesmas etapas do processo anterior, do processo Bethel, com uma única diferença, é que o preservativo aplicado, ele é hidrossolúvel e é aplicado a uma temperatura ambiente. O processo Boulton, ele submete a madeira a uma secagem sobre o vácuo na fase inicial, própria da solução preservativa oleosa aquecida de entre 80 a 100 graus. As outras fases são idênticas aos outros dois processos que vimos anteriormente. O processo de célula vazia. Não ocorre a retirada do ar do interior da madeira. Isso por quê? Porque não há aplicação do vácuo inicial, o que ocorre com o processo de célula cheia, que tem uma aplicação desse vácuo. E com a aplicação da pressão, há uma compressão deste ar, que após aliviado expande e expulsa parte do preservativo. E obtém-se uma boa penetração e economia no consumo do preservativo. Por isso que é dito de célula vazia. Os principais tratamentos de célula vazia. Temos o processo de Lowry, que nesse processo o preservante é injetado na madeira contra o ar já existente nas células, portanto, a pressão atmosférica. Desta forma, as etapas do processo são as seguintes: primeiramente, carregamento da autoclave com a madeira. Segundo, enchimento do autoclave com preservante por simples gravidade, uma instalação destinada a utilizar este processo. O tanque de alimentação é elevado em relação ao autoclave. Aplicação de pressão entre 1h30 e 2 horas, dependendo da espécie, dependendo das dimensões das peças e do preservante utilizado. Aí ocorre o retorno à pressão atmosférica, onde o ar no interior da madeira se expande, expulsando boa parte do preservante. A aplicação do vácuo final, que com a ação combinada com a pressão do ar nas cavidades celulares, expulsam uma parte do produto preservante absorvido no curso da fase da pressão. Aqui temos a etapa do processo Lowry, onde o 1 é o carregamento da autoclave, o 2 é a aplicação da pressão, que é maior, E o terceiro é o esvaziamento da autoclave, e o quarto é a aplicação do vácuo final, o quinto é o retorno à pressão atmosférica e o sexto é o descarregamento do autoclave.
O processo de Rueping. Este processo ele difere do processo de Lowry devido ao fator de que o preservante é injetado no autoclave a uma pressão de até 4,5 kg/força por centímetro quadrado, sem que haja queda na pressão do ar. Portanto, o ar existente na madeira é comprimido antes da injeção do preservante. No processo de Lowry, o preservante é injetado à pressão atmosférica. Quando termina o período de impregnação, o ar existente no interior da madeira se expande e chega a expulsar até 2/3 do total do preservante absorvido. No caso de madeiras permeáveis, este processo de tratamento assegura penetrações profundas e retenções necessárias para a inibição dos fungos apodrecedores. As fases desse processo são as seguintes. Primeiro, carregamento da autoclave com a madeira a ser tratada. Segundo, o período de pressão varia de 2 até 4,5 kg/força por centímetro quadrado por aproximadamente 15 minutos. Ocorre também a admissão do produto preservante sob pressão constante, onde o tanque de alimentação deve ter sido anteriormente posto à mesma pressão do autoclave. Ocorre a aplicação de pressão de 10 kg/força por centímetro quadrado por aproximadamente 2 a 3 horas, dependendo da madeira, das dimensões das peças e da natureza do preservante. Essa pressão ela força o preservante a penetrar na madeira, estabelecendo-se no interior da cavidade celulares um equilíbrio entre a pressão do produto e resistência do ar nas células e absorção dos produtos pela parede celulares. Ocorre também o esvaziamento do autoclave. Nessa fase, o ar comprimido no interior da madeira expulsa o excedente de preservante, ficando apenas as paredes impregnadas. E por fim, a aplicação do vácuo final por aproximadamente 15 minutos para a retirada de excesso do preservante. Outros processos. Temos o processo de duplo vácuo, que ele é semelhante ao processo de célula vazia, apropriado somente para aplicação de preservativos de solventes orgânicos de baixa viscosidade, preferencialmente hidrossolúveis. Também é apropriado para situações onde a penetração limitada é requerida, muito usado na Europa para tratamento de peças de madeira, como armação de portas e janelas patentes. Aqui, o método das pressões oscilantes, OPM, é um método desenvolvido na Suécia e aperfeiçoado nos Estados Unidos. Ele consiste na aplicação de ciclos curtos e periódicos de vácuo e pressão. É um método semelhante ao da célula cheia. A pressão é de 7,5 atm e o vácuo de 95%. Os ciclos aumentam progressivamente em duração de 1 a 7 minutos. Em madeiras permeáveis são 40 ciclos, em madeiras impermeáveis são 400 ciclos. O processo MSU, Mississippi State University, que após o período de pressão, o preservativo é descarregado, mantendo-se a pressão interna da autoclave. As serpentinas da autoclave são cobertas com a água, a pressão baixada para 35 psig e temperatura interna elevada para 100 até 105 graus. Essas condições são mantidas durante 3 horas, sendo este tempo suficiente para que ocorra as reações de fixação no interior da madeira, posteriormente aplicando-se o vácuo final, como em qualquer outro processo de tratamento. A vantagem é, a madeira pode ser imediatamente manuseada e colocada em uso. Já o tratamento com jatos de alta energia, ele tem por objetivo efetuar um tratamento no qual utiliza-se alta pressão.
30.000 e 60.000 pSig. Essa alta pressão tem dois objetivos, o de preservação e o de incisamento da madeira numa mesma operação. Melhores resultados foram obtidos com soluções hidrossolúveis. O processo Q. Esse processo consiste no tratamento com vapor e vácuo, cuja duração depende das dimensões das peças após um período de retenção da carga em local coberto. O tratamento é completamente através do processo de Bethel, mais utilizado para madeiras vivas. Métodos de alta pressão. É um método semelhante à da célula cheia, Bethel, diferindo apenas na grandeza da pressão aplicada, que é da ordem de 10 MPa, ou seja, 100 kgfs por centímetro quadrado. Utilizado primeiramente na Austrália, em 1960, para tratamento de eucalipto. Esta madeira lá apresenta muito pouco albume, por isso a única maneira de se conseguir uma penetração no cerne é através da alta pressão. E é isso. Obrigada. Bom dia, eu sou a Jamilena Bezerra de Souza, acadêmica de Engenharia Florestal da UFAC, e estou dando continuidade no trabalho de preservação da madeira com o assunto métodos preservativos da madeira sem pressão. E o que engloba o método de preservativo da madeira sem pressão? Como o próprio nome já indica, é um método onde não há pressão externa para que haja penetração do preservativo na madeira. Bom, os processos de penetração do preservativo sem pressão, ele envolve alguns fenômenos. E esses fenômenos são três. O primeiro é a difusão, que é a diferença de potencial químico entre a solução preservativa e a solução dos nutrientes da madeira. Dessa forma, só pode se realizar em madeira verde, ou seja, o meio que tem mais concentração vai para o meio de menos concentração, induzindo assim o fluido a entrar na madeira. A capilaridade, que é a força de adesão de um líquido às paredes do material, poros da madeira, ou seja, ele vai forçar a ela se aderir às paredes capilares da madeira. E a absorção térmica, que nada mais é que a diferença de temperatura que induz uma diminuição da pressão interna na madeira, a qual é responsável pela absorção do preservativo. Bom, entre os processos sem pressão, o primeiro que nós vamos abordar aqui é o processo de pincelamento ou aspersão, que é o processo mais simples, o processo mais barato, né? Usado geralmente preservativos hidrossolúveis ou óleos solúveis de baixa viscosidade, penetração superficial atingindo poucos milímetros, ou seja, não é um método em que há uma penetração profunda na madeira, assim melhorando a vida útil, ajudando na vida útil da madeira. Aplicado em madeiras secas e regiões de baixa incidência de ataques de organismos xilófagos. Por quê? Uma vez que vai ser feito o pincelamento ou aspersão parcialmente, uma pequena camada da madeira, essa madeira, quando colocado para sofrer intempéries como chuva, calor, ela vai acabar por saindo esse preservativo e a madeira vai ficar exposta do mesmo jeito a esses organismos xilófagos. Então, o indicado é utilizar esse método em ambientes fechados ou que não tenham tanto ataque, não tenham tanta incidência desses organismos xilófagos. É o exemplo do pincelamento e aspersão, sendo que essa aspersão ela é feita geralmente em marcenarias, ela é feita geralmente em locais que não tem toda uma tecnologia e que se trabalha com peças unitárias, não em grande escala. Já nesse processo aqui, o que ocorre? Ele é um esquema de tratamento temporário em torno de aspersão. Isso já são empresas grandes que precisam tratar esse material não de maneira profunda para poder sair para o cliente um material protegido dos agentes xilófagos. Então, aqui fica a madeira dentro, esse aqui fica os bicos aspersores e aqui fica a solução, ou seja, a partir daqui, quando coloca essa madeira nesse túnel, ela vai ser tratada de forma superficial. O outro método sem pressão é o método de imersão rápida, que é um método superficial, com baixa penetração, utilizando madeiras de uso sem contato com o solo e
e varia de alguns segundos a alguns minutos. É uma prática adotada especialmente quando não se pretende dar grande extensão de vida útil à madeira tratada, ou seu objetivo é fazer com que a madeira adquira também alguma característica adicional. O que é essa característica adicional? A imersão rápida, eu pego, por exemplo, em protótipos pequenos, eu pego um protótipo, vou imergir esse protótipo em uma bacia, em um tambor, contém essa solução, pode demorar de segundos a minutos. E o que é eu dar uma característica, atribuir uma característica a mais nessa madeira? Com esse processo, por exemplo, em esquadrias, eu passo preservativo oleoso ou óleo solúvel, mais um repelente de água, isso vai me garantir vida útil, porque geralmente se passa no topo das peças, impedindo assim que haja absorção de água pela madeira, evitando assim que ela enche, que ela ganhe água indesejada para o projeto da pessoa, no caso esquadria. Difusão simples. Ele é empregado para a madeira com elevado teor de umidade. Migrações de uma solução preservativa para o interior da madeira até o equilíbrio das concentrações dentro e fora da madeira, como um daqueles fenômenos que falei da difusão. A difusão dupla é uma difusão simples, porém realizada duas vezes, como o nome já sugere. É a imersão da madeira ainda verde, com alto teor de umidade, em duas soluções diferentes. Utilizam dois produtos, tanto hidrossolúveis, aplicados na madeira, em tempos diferentes. Como é que pode ser feito essa difusão, para vocês terem uma ideia? Vou tratar uma madeira para proteção contra fungos manchadores, ou fungos apodrecedores, emboladores, enfim, vou tratar a madeira. Então, o que eu faço para fazer uma difusão dupla? Eu vou fazer a remoção da casca da madeira no estado verde. Por que essa remoção? Porque vai ajudar que a água, que a seiva saia e ocorra uma maior penetração do material. Vai haver imersão da madeira em solução de cloreto de sódio 1% de concentração por um dia. Após isso, eu vou remover essa madeira, eu vou enxaguar. Depois eu vou fazer a imersão da madeira em uma outra solução de sulfato de cobre 10% de concentração por um dia. Após eu vou remover essa madeira, após um dia eu vou remover essa madeira e vou colocá-la sobre pilhas. Essa madeira vai estar com película impermeável e eu vou deixar por 2 semanas. Para o quê? Para justamente garantir a penetração mais profunda desse preservativo na madeira. Depois eu faço a secagem ao ar e ela está pronta para instalação. A substituição de seiva. Bom, a substituição de seiva, ela objetiva o quê? A substituição parcial da seiva que contém na madeira, existente na madeira da árvore recém-abatida, por uma solução preservativa, hidrossolúvel, e ocorre de duas formas, transpiração radial e Boschelli. Bom, a transpiração radial, esse tratamento é procedido com o uso de madeira roliça, de pequeno diâmetro recém-abatida, e descascada, normalmente destinada para usos como estacas e murões. O processo consiste no quê? Eu vou pegar essas madeiras roliças, eu vou colocar dentro de um tambor, de um recipiente, disposta verticalmente, com a base submersa em um recipiente, contendo a solução preservativa. Como a imagem mostra, eu preferi colocar essa imagem com três troncos. Por quê? Porque aí dá de perceber o quê? Que tem que ter a ventilação entre elas, no caso aqui desses morões, desses postes, tem que haver a ventilação. O importante é colocar a solução preservativa aonde eu vou enterrar a madeira, a quantidade que ela vai ficar no solo, é importante eu colocar essa solução. Eu coloco óleo, para quê? Para essa solução não vir a evaporar muito rápido, E a partir daqui, com essa madeira verde descascada, ela vai poder acender a solução pela madeira, ou seja, ela vai encharcar toda a madeira, ela vai forçar que a seiva saia e a solução preservativa vai entrar na madeira. 3 cuidados a saber. A madeira deve conter elevado teor de umidade. Sempre ela cortou a madeira, fazer essa solução. Por quê? Porque uma vez cortada a madeira e não colocar, começa a seiva sair, fazendo obstrução dos capilares por meio do ar. Então, quando você for aplicar o preservativo,
preservativo, esse preservativo não vai ter a mesma eficácia, porque ela não vai penetrar toda a madeira. Segundo, o extremo da peça a ser mergulhado deve ser cortado imediatamente antes da submersão na solução. Por quê? A madeira está verde, eu vou colocar, é importante que a parte que vai ficar submersa eu venha cortar um pedaço, porque é como eu falei anteriormente, possa ser que evapore um pouco saia um pouco dessa seiva e acabe obstruindo os capilares pelo ar, não havendo a penetração requerida pela pessoa que quer implantar. Remoção da casca deve ser bem efetuada, tomando-se o cuidado de remover completamente o tecido cambial existente entre a casca e o tecido lenhoso. A madeira tem que estar verde, tem que estar descascada, por quê? Porque ajuda, facilita na hora de a seiva sair e ajuda na hora do preservativo entrar na madeira. O bocherri, ele é indicado para portos, onde são colocados no chão com uma extremidade levemente mais alta. A esta extremidade é adaptada uma capa, com borracha que está ligada à solução preservativa hidrossolúvel, colocado em um lugar elevado. A pressão hidrostática, que vai exercer da solução força saída da seiva pela outra extremidade, ou seja, a pressão hidrostática da solução, ela vai exercer uma força. Ela vai forçar a seiva a sair por um lado e o preservativo vai entrar por outro. Podendo levar até vários dias para que o albume seja completamente tratado. Esse aqui é a conexão de borracha sanfonada inflável e essa parte aqui é a parte onde vai ser feita a conexão da mangueira nessa madeira. Pode passar. Sendo que vai ser colocado essa solução a uma certa altura justamente para exercer essa pressão hidrostática. Esse aqui é o misturador, Aí cada um vai corresponder a cada etapa. Geralmente utiliza-se uma altura de 10 metros, justamente para que ocorra o quê? Essa pressão na madeira. Quando eu falei que essa madeira era colocada verticalmente um pouco mais elevada, a altura aonde vai ser encaixado esse conector, é justamente para isso. Para quando quando o preservativo vier, ele penetrar melhor na madeira. E quando é que eu sei que o albume está encharcado? Quando esse preservativo estiver saindo pela outra extremidade. Aí está na hora de eu desconectar e colocar minha madeira para descansar. Que nem está dizendo aqui, o tratamento perdura até que observe o escorrimento da solução preservativa no outro lado, deixando a madeira no albume tratada, que é a parte que é mais atacada pelos agentes xilófagos. O processo de impressão por banho quente ele é indicado para madeiras secas, como a gente já ouviu falar. A gente falou muito sobre madeira verde, mas há para madeiras secas. Utiliza preservativo óleo solúvel, ou oleoso, ou ainda hidrossolúvel, que seja estável quando aquecido. Utiliza-se dois tanques, um para o banho quente e o outro para o banho frio. No banho quente, a temperatura gira de 90 a 100 graus. Esse banho vai demorar de 4 a 6 horas, dependendo das dimensões das peças. E o banho frio ele não pode demorar mais que 2 horas. Bom, esse aqui é a representação de como é feito o banho quente e o banho frio, Ali a gente pode ver que esse aqui é o tanque inoxidável, onde vai ser colocada a madeira. O tanque B é o depósito de produto oleoso frio. O tanque C é o depósito de produto oleoso quente. E aí, a partir daí, vai ser feito o quê? Eu vou colocar essa madeira quente, uma madeira com preservativo quente. Depois, eu acabo esvaziando e vou fazer agora com preservativo frio. Essa troca. Geralmente, nas fazendas, nas colônias, quando as pessoas querem fazer esse tratamento, eles acabam fazendo por meio de tambores. Eles fazem essas soluções, essas concentrações, colocam em um local mais elevado um pouco para ver essa diferença e acabar escorrendo. E aí eles fazem de maneira bastante simplória. Pode passar. Bom, os processos de tratamento de madeira sem pressão são basicamente paliativos, por não haver praticamente nenhum controle sobre os diferentes métodos. No entanto, são conduzidos de maneira adequada pelo produtor florestal. Pode ter um aumento considerável na vida útil. Por quê? Porque o método preservativo sem pressão, ele tem uma maior disponibilidade
para as pessoas que não têm uma condição, para poder fazer essa secagem, como já foi falado, com o método compressão, que já é um método mais sofisticado. Então, eu vou aumentar a vida útil da minha madeira? Não vai ser como se fosse o método compressão? Não. Mas vai ajudar e muito para quem trabalha com essas madeiras que são geralmente atacadas por organismos xilófilos. Obrigada. Bom, existem diversos métodos para tratamento de madeira, sendo que os mais utilizados são o método de pincelamento e o de imersão. Nesse caso aqui nós vamos tratar do método de imersão. No caso do bambu, nós utilizamos esses dois materiais aqui, que é o tetraborato de sódio e a solução de ácido bórico. Nesse caso aqui é utilizado 2 para 1. O que acontece? Aqui nós temos um sal sólido que é dissolvido na solução de ácido bórico, certo? Mas, como a quantidade de bambu aqui era muito grande, então não dava para utilizar esse material porque ele é muito caro. Então o que aconteceu? Foi utilizado esse material aqui, que é o sal bórico, e foi diluído em água para uma grande quantidade. Nós temos ali o tambor com a solução diluída. A concentração é de 5%. Esse aqui é o tanque onde tem a solução de sal bórico diluído e tem a capacidade para 10 metros cúbicos de bambu. Coloca o dedo lá dentro. Aqui temos a solução. Aqui temos a solução. E agora nós vamos fazer uma demonstração. Aqui nós temos o bambu que vai ser utilizado na demonstração. Com a ajuda do nosso amigo Daniel, aqui da Funtac, e o Franco. Peças com 9 metros, essa daqui, tá? E aí qual o problema? Qual o sistema que a gente adotou aqui para emergir essa peça? Quando você coloca o grande lote de material, temos esses apoios colocados no tanque, e aí a gente tem um sistema a peça que vai imergir ela e é travada. E aí quando tem uma quantidade ocupando toda a área de extensão do tanque, essas peças vão ficar submersas e o período de tratamento aí dura em torno de 7 dias para absorção do material. Posteriormente as peças são colocadas no lugar arejado, que é para diminuir o teor de umidade, e o cristal que estava solúvel aqui vai estar presente no interior das peças. E o que acontece quando o inseto se aproxima dessa madeira? O que vai acontecer? Ele não tem, esse sal de boro ele não tem um efeito repelente igual alguns materiais utilizados com pincelamento. Ele vai ter um efeito, o xilófago vai ingerir e, como é um cristal, vai triturar o organismo dele por dentro. Então é um efeito bem direto mesmo, mata o inseto. Nós temos um material que foi tratado e ele fica aqui fora para perder a umidade. E o material fica presente no interior da madeira. E o material fica presente no interior da madeira. Burn together, watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over on the mountainside.